E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que eu ingressei no mestrado. Para deixar claro pessoal, eu tentei um processo seletivo na área de humanas, especificamente em História. Ou seja, às vezes se você está procurando mestrado em outra área, talvez esse processo mude, talvez as fases sejam eliminadas dentre essas que eu irei citar, ou talvez tenham fases a mais. Então eu vou falar da minha experiência tentando a linha de pesquisa em História, né, em Humanas. Então é algo muito específico, mas talvez alguma das dicas que eu dei aqui possa ser útil para você que vai tentar em outras áreas também. É importante falar, pessoal, que eu não passei de primeiro, ou seja, eu tive experiências em várias universidades. Ao todo, eu competi 4 vezes e 3 vezes em universidades diferentes, né, em 3 instituições diferentes. Algumas coisas são padrões, que é o que eu vou falar aqui. Vai mudar mesmo a questão da aplicação de como cada faculdade vai fazer, mas de forma geral é sempre essas mesmas etapas. A primeira coisa, antes da gente falar, né, que a primeira coisa que a gente faz no processo seletivo de um mestrado é lançar o seu projeto, a sua pesquisa. Mas antes de entrar nisso, é uma coisa que eu acho que é fundamental e importantíssima. Primeiro, a universidade para a qual você vai enviar o seu projeto de pesquisa, ela coincide com o que você quer estudar? Ou seja, você estuda História da África, você vai mandar para a linha de História lá da Universidade, sei lá, do Paraná, e lá a especificação deles é História da Arte. Então assim, você vai estudar às vezes História da Escravidão. Qual que é a chance de você conseguir a vaga se a sua linha, se a sua pesquisa não encaixa com a linha da universidade? Qual que é a chance? Nenhuma. Não vai ter ninguém que vai querer te orientar. Você precisa, a primeira coisa, abre o site da faculdade que você quer, vai lá, na linha da pós-graduação, clica lá, linha de pesquisa. Qual que é a linha de pesquisa? Normalmente são várias linhas. Então você tem que achar a linha que tem a ver com você. Lê 2 vezes, lê 3 vezes. Por quê? Porque a maioria dos locais pergunta assim, na hora que você precisa ler o edital, e no edital vai estar escrito em que a sua pesquisa tem a ver com a linha de pesquisa da universidade, no que a sua pesquisa contribui para a linha de pesquisa, ou o que a linha de pesquisa tem a contribuir para a sua pesquisa. Se você não sabe que linha que você quer, se você não sabe qual é o propósito daquela linha, você não vai saber responder isso. Então é importante que você tenha clareza para onde você quer enviar o seu projeto e se tem chance de você ser aceita. Outra coisa que eu acho que é fundamental, você precisa achar um orientador para você. E isso não é ilegal, pessoal, você ficar procurando, você ficar mandando e-mail, isso não é ilegal. A questão é o seguinte, é a mesma questão da linha de pesquisa. Às vezes você acha uma linha que está perfeita, está encaixadinho, redondinho para o seu projeto. Só que às vezes o orientador não quer orientar a sua pesquisa, porque não tem a ver com o que ele pesquisou a vida inteira. Isso quer dizer que é uma má vontade da pessoa? Não é má vontade. O cara é especializado em X, você está indo com uma pesquisa que é Y. Como que ele vai te ajudar? O que ele vai ter para contribuir para você? Nada. Você vai se orientar sozinho se você passar. O que também existe, inclusive. Mas a questão as chances de você conseguir passar num local em que não tem ninguém que possa te orientar são minúsculas. Então o que você tem que fazer? Na hora que você vai pesquisar a sua linha de pesquisa, você tem que ver quais são os professores da linha. Então você tem que ver a especialidade do professor. O professor é especialista em Brasil. Brasil o quê? Brasil colônia. Eu estudo Brasil colônia. Então tem uma grande chance desse professor me ajudar. Porque às vezes o professor estuda Brasil império. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. É importante que você tenha essa clareza. Por que isso é importante? Porque na hora lá da entrevista, que é uma das últimas etapas e a mais importante, eles vão te perguntar quem que você quer que te oriente. Então você precisa responder, eu quero que seja o professor X, que eu acho que ele pode me ajudar, ele está alinhado com a minha pesquisa, entendeu? Você pode também, quando não estiver rolando o processo seletivo, né, por exemplo, você vai tentar para daqui 1 ano, 2 anos, mandar um e-mail pro professor, conversar, falar sobre as suas ideias, suas ambições, qual dica de leitura que ele te indica, né? Você não precisa mandar seu projeto para ele, né? Mas você pode falar de que você está pesquisando, qual que é a sua proposta. Se ele ter interesse, pode conversar com ele abertamente, marca uma reunião, às vezes presencial, se ele tiver disponibilidade, liga para ele, né? Vai criando essa relação, né? Porque é muito difícil para você, né? Tô falando que é o que aconteceu comigo. Você lá do interior de Minas Gerais vai competir com uma pessoa
lá da capital, que estudou naquela faculdade, que viu aquele professor, que às vezes foi orientado por aquele professor durante a graduação. E aí na hora da competição é você e aquela pessoa. Ele nunca viu a sua cara, você não passa nenhuma confiabilidade para ele. Então qual é a chance dele te escolher? Né, a sua pesquisa, ou de escolher a outra pessoa que tá ali, que ele conhece há anos, que ele já conhece a pesquisa, que ele não vai ter que sair da zona de conforto para procurar outras coisas, né? Que o orientador, ele também tem que aprender para te orientar, né? Então tem essa espécie de desgaste, né, para poder te orientar. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Normalmente, a prova de idioma e o projeto, eles são praticamente concomitantes. Então, eu já vou falar logo do idioma antes de entrar na questão do projeto. Você vai ouvir de muitas pessoas que a prova de idiomas é muito fácil. Fácil para quem? A questão é, você estudou em escola particular a vida inteira, né? Ou fez cursinho, sua família teve condições de pagar, sei lá, um CCAA para você, um Wizard. Ok, vai ser super fácil para você, porque normalmente é leitura e tradução. Agora, para você que não fez cursinho, que trabalhou e estudou durante o ensino médio, ou trabalhou e estudou durante a graduação, nunca teve acesso a um curso de inglês, só verbo to be, olha lá, você não vai conseguir passar na prova. Não vai, porque eu não consegui e eu tentei várias vezes. Para vocês terem um exemplo, eu passei em uma prova de inglês de uma universidade e ao mesmo tempo eu estava tentando mestrado em outra. E eu não passei na outra. Então, às vezes, o seu inglês é bom para uma universidade, mas para outra universidade ele não é bom o suficiente. Então, não caia, né, nesse conto de que é fácil, eu não preciso estudar. Você precisa sim estudar e você precisa atingir a média. Porque se você não passar, você vai ser reprovado logo no início, né, da sua tentativa e você não vai conseguir passar para as próximas etapas. Porque o inglês, ele serve sim como eliminação. Agora a gente vai falar do tão temido projeto. Por que tão temido? Porque eles são de 15 a 20 páginas e as pessoas muitas vezes não conseguem reunir, né, em palavras o que ela vai colocar ali. Mas o bom é que o edital, você tem que se atentar ao edital, ler ele 20, 30 vezes se for possível, porque lá vai estar escrito mastigado o que você precisa ter. Você precisa pôr objetivos, objetivo geral, objetivo específico, metodologia, resumo, referência bibliográfica, se você for da história, fonte. Né? Você precisa, se você for da história, atenção, diferença entre a sua fonte, diferença entre referência bibliográfica, você tem que saber a diferença entre essas duas coisas. Se você não souber, tem um problema aí, você precisa saber. Então, assim, de forma geral, metodologia. O que é a metodologia, Sara? Que é o que o pessoal tem muito medo. É a parte mais importante, ao meu ver, do projeto, que é o seguinte, você vai falar para eles como que você vai executar aquilo. Porque é a questão prática, porque você vai ficar muito na teoria. Porque temos que discutir isso, que é a importância disso, disso, disso. Eles sabem que é importante, eles sabem que a sua pesquisa é importante, mas tem condições da sua pesquisa ser executada? Esse é o momento. Pensa que é tipo uma receita de bolo, né? Eu vou fazer o bolo de chocolate. Como que eu vou fazer? Farinha, ovo, leite, manteiga, chocolate. Então você vai colocar o passo a passo. Então eu vou usar a obra de arte X, vou analisar ela de acordo com a metodologia do autor X e vai ser assim, 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 assim. Esmiuçar, para eles lerem e pensar assim, olha, essa pessoa tem um planejamento, dá para ser executado isso. E não basta só escrever a metodologia, você tem que ter ela na ponta da língua, porque lá na banca eles vão meio que fingir que não sabem e perguntar assim, como que você vai executar esse projeto? Aí você tem que falar. Agora, se você não souber, aí, né, como que você vai explicar isso para eles? Você precisa ter clareza e ter, assim, né, vender o seu peixe, passar certeza para eles que você sabe como executar e sabe passo a passo. Essa dica é mais pro pessoal que é da história, né? A questão da fonte, que foi uma coisa que bateram muito na tecla nas minhas entrevistas, em todas, inclusive. Você tem acesso às suas fontes? Então, no meu caso, uma das minhas fontes era o Tratado de Leonardo da Vinci. Então, eu tinha, ok, né? Eu tinha ele impresso, tudo bonitinho, tradução do original. Então, eu tinha acesso. E isso é ótimo, por quê? Porque eles entendem que você não vai passar os 2 anos do mestrado viajando, ou procurando, tendo acesso, tem que mandar e-mail para museu ou para arquivo para poder conseguir, né? Se você já passar que você já tem aquilo, que você já está em contato com a sua fonte, que você já está lendo, já está pesquisando, eles já vão entender que você já está imerso na sua pesquisa
e que não falta nada, falta só você passar e entrar e começar a ter as orientações. Então, assim, se você não tem acesso, isso não quer dizer que isso não vai, isso vai te impedir de você entrar, mas você precisa passar para eles confiança de que você vai conseguir ter acesso à sua fonte. Então, por exemplo, a sua fonte está lá no Museu Nacional. Olha, eu já mandei um e-mail, eu só preciso ir lá buscar, eu só preciso ir lá acessar, eu agendo uma viagem, agendo a minha visita ao museu e eu tenho acesso. Ou a minha fonte, ela está online, ou eles vão me mandar ela lá do país X se eu pagar uma pequena taxa em euro. Então, tenha isso claro, passe a confiança. E para finalizar, eu diria o seguinte, se você não entende de ABNT, se você não entende de ortografia, concordância verbal, vale a pena você investir em quem conhece e pagar essa pessoa para corrigir essas pequenas questões, porque isso pode fazer com que você perca ponto e pode fazer com que você acabe prejudicando o entendimento do seu trabalho. Então, palavras erradas, fora de contexto, pode fazer com que as pessoas, primeiro, pensem que você não sabe escrever, né? Para quem já é formado, tudo é o mínimo que eles esperam, e que eles leiam uma frase, alguma coisa de forma errônea e acabem, né, tirando ponto ou simplesmente largando o seu projeto de lado. Então, tenha tudo escrito com muita clareza. A entrevista, pessoal, normalmente, ela dura de 10 a 15 minutos, é um jogo muito rápido. Então, normalmente eles fazem as mesmas perguntas para todo mundo. Então, não tem muito mistério a questão das perguntas. Só se o seu projeto tiver alguma coisa assim, algo muito específico, que normalmente eles vão massacrar você, ou te alfinetar de forma muito incisiva, que aconteceu comigo. Então, assim, normalmente as primeiras perguntas são: como você chegou no seu projeto? Não, você não vai falar isso, você vai falar o quê? Eu comecei a estudar isso lá na graduação, né? Eu fazia um projeto de pesquisa, eu fiz um projeto de extensão. Ou eu tive conhecimento desse projeto porque eu li um livro e isso me remeteu. É básico, é simplesmente você falar como que você chegou. Se você tiver feito um TCC na graduação sobre o mesmo tema, isso é melhor, porque já mostra para eles que você já tem um contato há muito tempo com essa pesquisa, que você já está lendo. Isso vai ser positivo para você. Agora, se você começou esse projeto, tipo, se um belo dia você acordou, sonhou com esse projeto e lançou ele e chegou na fase final da entrevista, não quer dizer que você não vai passar, mas você precisa passar para eles a confiança que você já tem um entendimento básico ou mediano do que você está falando. Então não tem como você ir para uma entrevista ou escrever um projeto de 15 a 20 páginas em que você não tenha pelo menos uma leitura de bibliografia básica. Então eles esperam isso, eles esperam que você tenha a capacidade da oratória de mostrar para eles que você sabe alguma coisa. Outra coisa que é muito importante para eles, e isso é uma coisa que é importante para eles para você entrar e quando você está dentro do mestrado, que eles vão te cobrar isso o tempo inteiro. Você tem capacidade de cumprir a sua pesquisa dentro do prazo? E capacidade quer dizer o seguinte: você tem disponibilidade de tempo, a sua fonte está acessível, as suas referências estão acessíveis, você consegue se dedicar com exclusividade. Por quê? Por que isso é importante que você cumpra em 2 anos do seu mestrado ou em 4 anos do seu doutorado? Porque as universidades, elas são medidas de acordo com a nota da CAPES. E essa nota da CAPES leva em consideração várias questões, e a principal delas é se os alunos estão formando dentro do tempo hábil estipulado. Então, eles precisam, mais uma vez, que você passe essa certeza que você vai conseguir cumprir as coisas dentro do prazo de 2 anos. Outra coisa também, pessoal, que eu já estava esquecendo de falar, é que eles me martelaram o seguinte: eles vão ir nos pontos fracos do seu projeto. O que é os pontos fracos? As coisas que eles acham que pode impedir que você consiga executar o seu projeto dentro do tempo estipulado. Então, por exemplo, eles me falaram o seguinte: tá, mas você vai analisar pinturas e essas pinturas estão na Europa, como você vai fazer isso? Aí eu falei: eu tenho acesso digitalmente a essas pinturas através do portal dos museus que disponibilizam elas em alta qualidade, sem edições, sem nada. Então eu consigo analisar à distância. Uns engoliram isso, outros não engoliram. Então, existem pessoas mais tradicionais, né? Normalmente esses professores são mais tradicionais porque são velhos de casa, que acreditam que você só vai fazer uma análise da obra se você estiver lá olhando para ela de perto, assim. Sendo que digitalmente você consegue ter amplitudes que presencialmente você não poderia, né? Até por uma questão de segurança à obra. Outra coisa, você é de X cidade, você tem condições de vir aqui? Ainda mais se você não tiver bolsa, como é que você vai pagar esse deslocamento?
sim, tenho condições de ir. Inclusive, é uma coisa que até depois eu vou falar mais um pouco sobre isso, eu já estava cursando uma disciplina, então eles já sabiam, mesmo eles me perguntando, né, eles já sabiam que eu poderia me deslocar a BH, porque eu já estava indo para lá antes. Então, assim, quando eles me vieram com essa pergunta, eu já falei, não, eu já faço isso, não vai mudar em nada na minha rotina. Eu já tem um tempo que eu estou indo para a universidade fazer disciplinas isoladas. E aí a última fase, pessoal, normalmente é a fase do Lattes. Em algumas faculdades eles não analisam, em outras sim. Na UFMG analisou. O que é essa análise? Primeiro, eles vão tirar uma média geral das notas que você teve durante a graduação. Então, se você está na graduação e está assistindo isso, vamos lá, galera, acima de 60. 60 não vai te garantir uma boa nota. Eles vão analisar o que você publicou dentro da graduação, eventos que você participou. Pessoal, isso ajuda muito, isso pode ser a decisão final na sua nota. Então, se você estiver na graduação ainda, se esforce para participar dos eventos da faculdade. Né? Tente conseguir participar, por exemplo, de estágios, bolsas de pesquisa, né? Extensões, o que for que te der um certificado, tente participar, porque isso vai ser um grande diferencial. Agora, Sara, eu não fiz nada durante minha graduação, eu trabalhava, não tinha tempo. E aí, minha querida, isso não vai te impedir. Então é bom você ter um projeto ali, ó, redondo para você entrar, um bom projeto. Porque se o seu projeto for bom, a sua oratória for boa para explicar o porquê que eles devem aceitar você e não o outro, isso que vai mandar. Não vai ser um Lattes brilhante de um graduando. Né? O Lattes, ele é um a mais, mas o que manda mesmo é o projeto e é você sair bem na entrevista. E claro, né, pessoal, um pouco de clientelismo também. Porque não adianta você ser linda, maravilhosa, projeto lindo, maravilhoso. Se o professor vai, não gostar de você ou não te conhecer ou quiser ir orientar aquela mesma pessoa que ele orientou na graduação por comodismo, enfim, ele vai escolher ela, não você. E o problema aí não é você. O problema é, infelizmente, o clientelismo. Então, assim, para finalizar esse vídeo, espero que tenha te ajudado. As duas dicas que eu dou para você é o seguinte: você está tentando já ter um tempo e não está conseguindo entrar. Seu projeto normalmente está passando com uma nota alta, uma nota boa. Você está saindo com uma nota excelente na entrevista, né? 90, projeto tirando 90, mas você não passa, você tira a nota necessária, mas você não é aprovado. Porque tem isso também, né? Não adianta só você tirar a nota, o professor precisa de escolher. Qual que é o problema? É eu? Não, o problema não é você, simplesmente ele não quer você, ele quer outra pessoa. Uma pesquisa que tem mais a ver com a área dele, ou porque ele não te conhece, não passa confiança de que você vai conseguir. Porque se você não cumprir com o seu projeto, seu mestrado, isso reflete na carreira do professor, né? Isso reflete em como que ele vai estar trabalhando na universidade, eles vão ligar para ele da pós, o reitor vai ligar para ele falando, olha, seu aluno, entendeu? Então é muito isso mesmo da questão da pessoa não te querer. Se ele não te quiser, não tem santo que vai fazer ele querer te orientar. Então, às vezes o problema não é você e a sua pesquisa, às vezes é o professor que não quer te orientar. Então, tente em várias faculdades, né, para você ter essa clareza, que às vezes realmente o problema pode ser o seu projeto, mas às vezes pode não ser. E a outra dica que eu dou para vocês é que se você também está tentando e não está conseguindo, faça uma disciplina isolada. O que é a disciplina isolada? É uma disciplina em que eles dão para quem está dentro do mestrado. Ela normalmente tem de 6 em 6 meses, você entra no site da universidade, se inscreve. Em alguns locais são de graça, em outros você tem que pagar taxa. Normalmente não é muito barato não, é tipo R$180 a inscrição, mas não tem mensalidade. Lá dentro você vai ser tratado como um aluno, você vai ter que assistir às aulas, você tem que fazer as mesmas atividades. O que é o bom de eu fazer essa disciplina, sabe? Que se você entrar no mestrado depois, você abate essa disciplina, então você já entra com a carga horária menor. E você vai ter aí o que eu considero mais importante, o olhar do professor sobre você, porque toda vez que você entra na disciplina, ele vai te perguntar quem é você, de onde você vem, qual que é o seu projeto, qual que é o seu interesse em estar ali assistindo aquela aula. Então é um momento, além da entrevista que vai ter depois, né, de você mostrar para eles o que você tem a oferecer. Então pegue uma disciplina com um professor que vai ser o seu orientador, que você tem interesse que seja ele. Pegue uma disciplina com outros professores que tem a ver com a linha de pesquisa, para eles te conhecerem, verem a sua cara, ver que você realmente está disposto, que você tem disponibilidade de ir lá, você tem disponibilidade de fazer entrevista, vai fazer as atividades bem, sabe se colocar, entendeu? E isso vai gerar um vínculo com você, porque a hora que chegar na entrevista, vai falar, ó fulano, como é que você tá? Por quê? Porque ele te viu na sala de aula dele 6 meses. Isso vai passar
com certeza uma visão diferente em prol das outras pessoas, né? Lá do interior que eu falei que tá chegando agora, que nunca viu a cara, não sabe nem quem que é, entendeu? Então é isso, pessoal. Realmente espero que tenha ajudado vocês. Eu queria ter ouvido esses conselhos nesses anos que eu fiquei tentando mestrado, mas ninguém nunca me deu. Então realmente espero que tenha ajudado você que está assistindo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão passando por esse processo, que tem o sonho, né, de ingressar no mestrado, numa faculdade. Se você gostou desse vídeo, né, gosta do canal, do conteúdo, não esqueça de fazer a sua contribuição lá no Apoie-se ou através da nossa chave Pix. É isso, beijo e até a próxima!